vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. Sei que tem sido um ano bastante desafiador, que a distância física dá saudade daquela aula presencial, da troca de ideias que a gente podia fazer. Então a gente está aqui para convidar você hoje para participar com a gente de um projeto muito especial, que foi idealizado por muitas pessoas, foi preparado com muito carinho, que é a Semana da Consciência Negra. E aí, para deixar isso tudo muito mais objetivo e que vocês estejam mais à vontade, nós gostaríamos de começar com uma introdução ao tema e aí também abordar já o tema do nosso encontro de hoje. Eu sou a professora Mariana, sou professora do regular da Gerar e também sou psicóloga clínica. Comigo aqui também tem a professora Andressa e a professora Rosa Lu, que vão também se apresentar para vocês. Professora Andressa, tudo bom? Oi, Mari, tudo bem? Oi, Rosa. Eu me chamo Andressa, então, para quem não me conhece, trabalho aí na Gerar já tem uns 2 anos, faço parte do Extra, sou formada em História, estou terminando Pedagogia, e a minha contribuição para essa semana é trazer algumas reflexões históricas para vocês sobre o assunto. Muito legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. E professora Rosa Lu, tudo bem com você? Oi, Mari, oi, Andressa, oi, pessoal, saudade. Tudo bem? Eu sou a própria Rosa Lu, eu dou aula na Gerar há aproximadamente 3 anos, atualmente estou muito mais no módulo extra, mas já tive no inicial e no regular, e reitero, né, a fala da Mariana, vamos que vamos, estamos morrendo de saudade, mas esse projeto tem um objetivo muito claro, muito bacana, muito legal, e eu espero que a gente consiga uma interação bacana e que vocês super curtam. E aproveitando o gancho, a professora Rosa Lu é uma das principais idealizadoras dessa proposta que a gente está começando hoje. Professora, você gostaria de contar um pouco mais o que a gente pode esperar, talvez dar um spoiler aí, como é que vai funcionar, quanto tempo vai durar esse projeto? Então, é um projetinho de 2 semanas, mas não se enganem, porque cada dia da semana vai se tratar de um tema, e a gente teve que enxugar muito para poder caber em 2 semanas, porque o tema realmente é muito amplo. Vamos falar sobre consciência negra e tudo que engloba, né, essa perspectiva de se conscientizar e de conscientizar o jovem. Teremos 10 encontros, cada dia um tema. Os temas estão variando desde cultura até aspectos mais atuais, como o Vida Negras Importam, a hipersexualização do negro, o negro na literatura, o protagonismo do negro na ciência, entre outras coisas. Agora, eu acho super importante iniciar essa conversa falando que reconhecemos que não é o nosso lugar de fala. Eu reconheço que aqui não é o meu lugar de fala. Estou como apoiadora, não como alguém que tem essa vivência prática, mas que estuda, que apoia a causa, que compreende a necessidade e a urgência de se falar disso, e eu acredito que as profs Mariana e Andressa também. Também compreendemos que não é uma obrigação do negro educar o branco contra o racismo, né? E a gente tem internet aí para ajudar, a gente tem como se aprofundar, tem como ouvir. E nesse caso é muito importante a escuta ativa, né? Justamente por não ser o nosso lugar de fala, a gente manter a escuta ativa e a escuta empática e compreender que a vivência do outro, ela fala sobre algo que você não conhece. Então, que é importante se colocar como um receptor, abrir o coração, ceder com a resistência que algumas pessoas têm em mudança, mudar de opinião, ou repensar e ressignificar aquele assunto. Mas acredito que vai ser muito legal, porque a tendência e a proposta é justamente trazer o conteúdo, desconstruir e reconstruir com um reolhar, ressignificando certas situações. Porque o conhecimento é libertador, né? Ele liberta a gente, inclusive, de ideias muito engessadas. Vamos ter convidados ao longo da semana, e isso é muito importante falar, porque convidamos você, jovem aprendiz, também para trazer sua vivência. Se você faz parte de algum grupo, de algum projeto, traz para a gente essa experiência, participa com a gente dessa roda de conversa, enriquece o nosso discurso, porque o que a gente pretende com isso é justamente acolher e apoiar
E não é, né, a gente não consegue fazer isso sozinho. Uma comunidade unida é mais forte. Para introduzir o tema, a ancestralidade negra e tudo mais. Eu vou já dar uma puxadinha aqui, tá, Mari? Para a gente ficar mais rápido, mais urgente no vídeo, para não se prolongar demais e não ficar cansativo. O tema é um tema que ele é importante, é urgente, porque a gente escuta muito em sala de aula, mas prof, né? Porque a gente trata do assunto ao longo do ano. Beleza? Então, se é a semana ali da mulher, se a gente está falando sobre um assunto social, a gente traz os números, por exemplo, do genocídio negro, da cultura negra, do feminismo, enfim, assuntos que estão ali, né, em volta da mesma temática, a gente traz para dentro da roda de conversa durante todo o ano. São aspectos sociais, de construção, de reolhar, e enfim. Mas nessa semana, como a gente vai dar enfoque nisso, é importante a gente também trazer algo que a gente escuta ao longo desse ano, que é, prof, quase não existe negro aqui no Paraná. O que na verdade, é uma inverdade, né? 34% da população do negro do Paraná é negro. E o Paraná é considerado um estado negro. E é por isso que a gente vai dar uma focada no Paraná nesse encontro, tá? Sabendo que tem jovem de Joinville assistindo, a gente não excluiu, né, o estado em si, os outros estados do sul em si, mas a gente vai dar um foco no estado que é considerado o estado negro, tá? Então, a gente vai trazer aqui informações importantes que estão no material de apoio, como, por exemplo, as 86 comunidades mapeadas quilombola. Foram mapeadas 86 comunidades quilombola. E dessas 86 comunidades, 39 comunidades remanescentes. Onde estão essas pessoas? Como elas estão sendo amparadas socialmente? Como elas estão sendo acolhidas socialmente, né? Então é importante a gente compreender que a nossa experiência, ela não é universal. Cada um tem uma experiência individual, então dizer assim que não existe negro no Paraná, talvez seja uma fala de quem não é negro, de quem não participa, né, das temáticas negras, de movimentos negros, de quem não sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de racismo, porque não é negro, mas que existe, é real e a gente precisa olhar para isso, né? Um olhar... eu até arrisco dizer, não é um olhar de pena, tá, gente? Para ficar bem claro, é um olhar de compreensão, de acolhimento e de aceitar uma situação que muitas vezes a gente deixa de olhar porque não faz parte do nosso universo de maneira compulsiva. E como a gente tem o que aprender, né? Nossa, demais. Quanto mais a gente pesquisa, mais tem assunto para falar, mais tem dados estarrecedores, tem questões que eu fico, meu Deus, 2020, não acredito que isso está acontecendo, né? Tem uma aula, inclusive, que eu vou dar um spoiler básico, tem uma aula, inclusive, que a gente faz uma associação de uma propaganda lá do século XIX, se eu não me engano, com uma propaganda de 2017, tipo, muito parecidas. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente olhar, reolhar, até limpar completamente toda e qualquer dúvida de uma postura racista, de um pensamento racista, às vezes até de um termo racista que a gente usa assim demais e acaba, né, caindo no racismo sem perceber. Professora Andressa, e por que seria importante a gente partir de um ponto histórico para poder compreender essas questões atuais, na sua opinião? Então, Mari, é interessante isso, porque um povo que não conhece a sua história, ele não vai saber como agir, né? Então, é interessante a gente saber o que aconteceu para chegar nesse cenário atual. Por que, por exemplo, hoje em dia existe racismo? Por que as pessoas, né, são separadas por raça e tudo mais? E se a gente for ver a abolição da escravatura e como todo esse processo se deu, ele ainda é muito recente, se comparar aos períodos históricos, né? Foi abolida ali em 1800, então são mais de 100, 200 anos aí de abolição, basicamente, e que as pessoas ainda não entenderam o real fato de como isso aconteceu, né? Então, e tem muita coisa que até amanhã, nos próximos encontros a gente vai falar, né, sobre racismo estrutural, então da onde que vem essa estrutura, né, por que isso acontece, tá tudo com
base na vivência histórica das pessoas, né? E você poderia também me dizer por que isso é importante para o jovem e o mercado de trabalho? Como que isso pode se articular ali com a vivência dele hoje? Saber um pouco da história, entender um pouco do racismo, entender essa falta de representatividade. Como que isso pode aparecer lá no cotidiano do trabalho? Então, partimos do primeiro pressuposto que esse assunto, ele é um assunto que liga as pessoas, né? Então, assim, é necessário porque somos todos humanos, somos todos iguais. Segundo, é só o jovem fazer uma rápida percepção da vida dele. Por exemplo, quantos funcionários e colegas, né, de trabalho ele tem que são negros ou pardos? Quantos professores ele já teve que são negros ou pardos? Professores, por exemplo, em universidades, né, que é um grau acima, digamos. Quantos gestores, quantos diretores de empresa são negros, né? Então, principalmente essas funções assim de, entre aspas, mais prestígio, né? Geralmente você vê pessoas brancas. Por exemplo, você vai no médico, quantos médicos te atendem que são negros, ou médicas, né? Enfim. Então começa por esse olhar. Então, como a Rosa falou, o Paraná é um estado que tem ali 34% da população negra. Então, onde que está esse pessoal? Escondido não está. Está ao nosso redor, está à nossa volta. Mas será que a gente está percebendo? E para o jovem, principalmente, é o seguinte. Hoje ele é funcionário de uma empresa. Amanhã ele pode se tornar um gestor, um supervisor, um gerente. Pode abrir sua própria empresa. Então, ele é esse caminho para essa mudança. Para que essas pessoas sejam incluídas de uma forma respeitosa, de tipo, é o lugar delas, né? Elas precisam estar ali também junto com todo mundo, todo mundo junto. E também nessa mudança de hábitos e tudo mais, né? Para ter mais representatividade, ter mais o povo negro junto na sociedade, não como ficar no cantinho, né? E o papel desse jovem hoje em dia é fazer essa mudança. Porque se pensarmos historicamente, cada geração tende a ser melhor do que a outra. Ou pelo menos se espera que seja isso. E principalmente a função desse jovem é isso. Interessante que eu ouvi muito de pessoas que eu admiro essa semana a importância da gente olhar para o passado para a gente não repetir os mesmos erros no futuro. Às vezes, compreendendo o que aconteceu, o que se sucedeu, é que a gente pode fazer a diferença. O que você não gosta hoje em dia de situações que ou você está vivenciando ou você está vendo outras pessoas passarem, você pode ser a mudança lá na frente. Hoje em dia você é o jovem, você é o aprendiz, você está começando a sua carreira, mas lá na frente você pode ser o empreendedor que vai contratar pessoas. Você pode ser o dono dessa empresa, você pode ser um professor universitário, você pode ser uma pessoa com cargos de maior influência. E aí você vai poder ser um instrumento de mudança numa sociedade que você quer que seja diferente, né? Sim. Professora Rosa Lu, o que você acha dessa ideia? Vamos ficar somente nos fatos históricos? Como é que vai ser? A gente vai mesclar? E se eu, por exemplo, como jovem, não compreender algum termo, eu vou ter onde procurar nessas aulas? Então, Mari, a gente vai liberar o material para os jovens, todos os jovens receberão o mesmo material, tá? De qualquer modo. O educador do jovem vai estar sempre disponível, né? Para mediação, para tirar dúvidas, entre outras coisas. É importante dizer que a gente vai trazer fatos históricos, mas a gente também vai trazer muita coisa atual e significativa, como, por exemplo, vocês estavam falando sobre a questão de os jovens de hoje serem talvez os empreendedores do futuro, os donos de uma empresa. Existe uma parcela do mercado negro que já está se organizando, chama-se Hub Negro, né? Tem um Hub Negro onde existe um mercado de trocas de serviços, existe uma forma de trocar informações e de comentar o negócio do outro ali, dentro do universo negro, né? Dentro da
da conjuntura negra, ou seja, eu sou um negro e aí eu compro só do negro, eu sou negro, então eu contrato somente negros, entre outras coisas. Então já existe muita coisa atual legal, bem organizada do movimento negro, para se respaldarem, né, para se resguardarem dos próximos passos, das próximas décadas e de perspectivas que talvez não sejam tão favoráveis ou não sejam favoráveis tão rapidamente como a gente gostaria, né? Quando eu digo a gente, eu digo a parcela da sociedade que apoia o movimento. Então a gente vai trazer muita coisa nova, a gente vai trazer empreendedorismo negro, a gente vai trazer informação muito atual, mas nada acontece de repente. Tudo tem uma história, tudo tem um histórico. E para chegar no momento em que a gente está hoje, é necessário olhar para trás e entender o caminho que isso percorreu até chegar aqui. Então, vamos trazer fatos históricos, vamos trazer números, dados, vamos dar suporte, né, através dos educadores de cada sala, através do material de apoio, e vamos falar muito de atualidade e de quais são os próximos passos, né? O Facebook, o Google, todos eles já têm um nicho só gerenciado, organizado por negros e direcionado para negros, porque acredito que é urgente que eles possam ser vistos e considerados com a importância que eles têm. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que, né, o fato de ser negro está ali. Chega antes do seu currículo, chega antes do seu diploma, chega antes da sua voz, chega antes da sua ideia. E aí o outro que recebe a primeira, né? A primeira impressão, que é a impressão, estou recebendo um negro. Então, existe já um processo de grandes empresas para que o negro recepcione o negro que entende o negro, trabalha ali para o negro, para o movimento, para a fomentação do seu serviço, do seu trabalho, do seu empreendedorismo, das suas ideias. Então é bem interessante que a gente traga também o que está acontecendo aí, o que está sendo formatado pelas grandes empresas, porque, querendo ou não, são elas que ditam o futuro, né? Elas dão um passo à frente antes de qualquer outro. Então é importante a gente estar sempre com o olhar atento. Muito bom, eu achei bastante objetivo, bastante informativo. Professora Andressa, eu tenho mais uma pergunta. Qual que é a diferença da gente refletir sobre isso agora, do contexto histórico, daquilo que a gente já aprendeu lá na escola? Tem bastante diferença, né, Mari? Primeiro, porque na escola isso, infelizmente, não é muito trabalhado. Até tem assunto, por exemplo, de escravidão, como que foi esse processo, mas não é um processo tão bem detalhado, né? O que a gente aprende, por exemplo, na faculdade, ou aprende depois estudando, né, em textos específicos para isso. E o principal ponto é você ter esse amadurecimento. Entender, por exemplo, quando a Rosa falou ali de ter um negro recepcionando um negro, enfim, essas coisas, não é que você quer excluir eles numa sociedade somente deles. Não. O problema é como ela falou ali. Pega um currículo, a primeira coisa que a pessoa vai ver é a cor. Aí que está o problema. Quando o ser humano enxerga a cor antes de enxergar a pessoa. E esse processo, por exemplo, histórico, de você considerar termos, né? Tem muitos termos racistas que são usados até hoje, considerar pensamentos e tudo mais, e isso é reformulado aos poucos. Então, como eu falei, é um processo bem lento, né? Mas eu espero que a partir de agora, né, que as pessoas estão tendo uma um melhor pensamento crítico sobre os assuntos, né? A gente tem essa onda agora que está acontecendo. Eu acho que tem tudo para melhorar ainda mais rápido esses aspectos. E também muito mais acesso à informação, né? Às vezes a gente só tem que saber filtrar o que é uma informação que vai agregar, que é uma informação um pouco mais averiguada, né? Tá passando o avião. Mas a gente está com mais acesso do que antigamente. Então, a professora Rosa Lu trouxe antes, né? Que é nosso trabalho ir atrás dessa informação, procurar saber mais, procurar adaptar aquela linguagem que não é adequada, né? Eu acho que todos nós podemos melhorar, pelo menos em algum aspecto, né? O que você acha, professora Rosa?
acho que é dever, enquanto ser humano, né? Essa busca por melhoria. Enquanto a gente tem uma ideia enrijecida e engessada, não cresce, não amplia, não olha novamente, não ressignifica, a gente não evolui enquanto ser humano e, enquanto célula de uma comunidade, a gente não ajuda na evolução dela, né? Então, papel do ser humano é talvez compreender que a vida em sociedade só vai ser possível quando todos os indivíduos estiverem inclusos na sociedade de fato, né? Com certeza. Vocês gostariam de deixar mais alguma reflexão, mais algum convite? Quem sabe aí um spoiler do material? Professora Rosa, você quer começar? Na verdade, assim, eu quero deixar o nosso canal, né, assim, aberto para que vocês deem sugestões de tema acerca do tema que a gente está tratando no dia ou na semana, ou tragam sugestões de livro, documentário. A gente deu uma boa pesquisada, mas sempre tem alguma coisa legal, né? Nesse momento eu me coloco enquanto aprendiz também, aprendiz da vida, então se tiver alguma coisa legal para sugerir, por favor, né? Vamos lá, manda aqui pra gente, ajuda a gente nesse processo de crescimento, de entendimento. E dizer que eu espero que vocês gostem do material. Os professores deixamos os professores à vontade para adicionar mais material, porque dependendo da turma, ele pode dar mais uma puxadinha, ou pode dar uma desacelerada e talvez passar mais tempo no debate, e isso vai ficar a critério do educador que conhece melhor a turma, não dá pra gente simplesmente impor, né? É importante sentir, né, a aceitação da turma, caminhar conforme o ritmo da turma, e isso o educador vai saber fazer como ninguém. Mas não deixa ideias enrijecidas, né, te impedirem de desenvolver uma outra ideia, de lançar um reolhar. Fica essa última fala como convite, e dizer que tudo foi feito com muito amor, com muito comprometimento, e a gente espera que você goste. Muito obrigada. Professora Andressa, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar, né, primeiro, que essa aula de hoje aqui é mais uma introdução, né, claro. A partir dos outros temas a gente vai focar bastante, vai falar bem especificamente do tema, né. Lembrar principalmente, são 2 semanas de reflexão e construção de ideias. Então, lembrar lá, por exemplo, aqueles termos que não são mais usados, pensamentos que já não condizem com o tempo que estamos vivendo. É uma semana de pensar, refletir suas atitudes e ver o que você, jovem, pode fazer para melhorar isso. Como a gente falou, não é que estamos buscando um espaço de protagonismo para o movimento negro. Não é porque eles... então eles são mais importantes que a gente, ou isso, aquilo. Não, eles só querem um espaço de direito, assim como, né, a maioria das pessoas brancas tem, eles também querem. E assim, é uma visão de que vamos desconstruir e reaprender coisas, né? Professora, mas, sei lá, meu amigo fala algumas coisas, eu já disse, enfim, né? Sempre tem essas perguntas. Então, nunca é tarde para mudar. Então, eu penso assim também. Então, vamos usar essas semanas para conversar, para bater um papo. Tanto eu, a Mari, a Rosa, estamos aqui disponíveis, né? Acho que toda a galera aí tem o telefone e tudo. Tem dúvida, pergunta, e vamos construir um conhecimento durante essas semanas. Muito bom. Então, jovem aprendiz, fica o convite para você que essa aula seja uma reflexão, igual a professora trouxe, muitas coisas fazem parte de uma certa época. Então, a gente poderia refletir sobre o que está fazendo parte da nossa época que a gente não gostaria de continuar. Quais são os padrões que a gente quer mudar? O que a gente quer fazer diferente para que a nossa história seja lida de uma maneira diferente lá no futuro também? Então, pensa com muito carinho, venha fazer parte com a gente. Igual a professora Rosalu também trouxe, o canal está aberto para comunicação. Manda um e-mail para a gente, manda um WhatsApp, fala com o seu educador, vamos construir isso juntos. E tendo em mente que estamos em sociedade e queremos fazer com que essa sociedade, igual os professores trouxeram,
inclua pessoas e não seja uma sociedade que exclua as pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, e eu espero que vocês curtam bastante. Então, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau.